Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Este vídeo, ele conta com acessibilidade digital, libras, legenda e audiodescrição. Bem, estamos aqui em uma ação da Secretaria de Gestão Estratégica e a gente está recebendo aqui o Arthur Azevedo. O Arthur, ele é subsecretário de Planejamento e Governança e veio falar pra gente um pouco sobre essa complexidade que é a governança. Tudo bom, Arthur? Oi, tudo bem? Como está? Maravilha te receber aqui. Obrigado. Conta pra gente o que é a governança e como ela é implementada no nosso tribunal. Muito bem, governança, né? É o ato de governar. Parece complicado, mas ao mesmo tempo ele é muito simples de você explicar. Por um lado, o Tribunal de Justiça, ele tem os seus processos de gestão. Então, tem a gestão de pessoas, gestão de infraestrutura, de aquisição de compras, enfim. Esse processo, ele se dá através dos atos de planejar, executar e controlar. Isso aqui é o básico da gestão de qualquer empresa, de qualquer órgão público. Então, essa parte de gestão, a gente atende muito bem, nós conseguimos prestar um serviço de qualidade, mas a nossa sociedade moderna, ela exige um pouco mais das instituições e das empresas como um todo. Então, nesse mercado tão competitivo na parte das empresas privadas e na parte da exigência do público, hoje cada vez maior, eles já pedem que a gente então exerça a governança. O que acontece? Em governança é aquela parte onde é uma filosofia dentro da organização, onde é tratado questões estratégicas, as questões de liderança, do plano estratégico, ou seja, já sai daquela parte somente de gerir, que seria comprar, pagar, receber. Não é só isso que a gente quer então assim, ok, vocês estão comprando o quê, por quê, e se isso está representando de uma forma econômica, eficaz, então a governança vai cuidar desta parte. Então, aqui no planejar, executar e controlar, isso é gestão. Através dos métodos de accountability, que é uma palavra em inglês, que ele quer dizer assim, prestação de contas, ou seja, a gestão do judiciário, ele faz, né, as aquisições, as contratações, presta contas para quem? Para o pessoal que participa da governança. E quem são essas pessoas da governança? São o presidente, o vice-presidente, os desembargadores como um todo que compõem o nosso tribunal pleno. Também tem a sociedade. Então, por meio dos mecanismos de prestação de conta, é que são informados para os atores dentro da governança a forma, né, que está sendo feita a gestão no tribunal. Por sua vez, esses atores, né, a alta gestão do tribunal, na alta administração, eles avaliam então essa prestação de contas, eles dão um direcionamento. Então, olha, a gente acredita que o tribunal está indo para um lugar que ele está ficando muito restrito a algumas áreas. O tribunal precisa ser mais acessível a mais pessoas. Então, ele dá o direcionamento. É algo mais amplo, então. Isso. É só... Não, eu tem que ter onde quer chegar. Isso. E faz o monitoramento, então, ok, eu pedi para que fosse um tribunal mais acessível, mas eu estou sendo um tribunal mais acessível? Então, a governança, que tem nós temos as comissões, os comitês, essas pessoas que são um grupo de servidores e magistrados que ficam colegiados, eles ficam monitorando várias atividades de gestão do tribunal. Por exemplo, nós temos a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, o CEPAI. Então, existem magistrados e servidores que trabalham as estratégias do tribunal para tornar, né, acessível o tribunal nas questões de acessibilidade de comunicação, de sustentabilidade, enfim. Então, ele dá a orientação, o tribunal precisa ser acessível, o tribunal precisa pensar no futuro, precisa pensar em todos, enfim. Eles ficam direcionando as estratégias para que aqui aconteça. Então, planejar, eu preciso adquirir um equipamento para tornar o tribunal acessível nos equipamentos de deficiente visual, né? Então, eu preciso planejar a aquisição desse software, eu preciso adquirir esse software e instalar, eu preciso saber que esse processo licitatório foi um processo
probo se ele teve alguma falha ou não, enfim. Então, veio a estratégia lá do comitê, dizendo que eles precisavam adquirir o equipamento, o pessoal aqui em gestão geriu. Ok, adquiri, agora presta a conta para mim, e dentro lá do CEPAI, prestam conta dizendo, olha, adquirimos, tantas pessoas utilizam e tal. Enfim, assim é o processo hoje em dia de uma administração pública mais coesa, mais, digamos assim, exigente, né, para a gente conseguir atender às demandas da sociedade. Nós precisamos ter uma gestão não só focada, né, no pequeno, mas tem que ser uma gestão mais ampla. Por isso que a governança vem aí. Muito interessante. Bom, agora deu uma luz, né? Porque assim, a gente pensa assim, a governança é a mesma coisa que gestão. É a mesma coisa, tá gerindo, tá governando. Né? Tá governando, tem o verbo governar, gerir deve ser a mesma coisa, não é, né? O que acontece é que a gestão, né, a administração, ela é muito focada nas palavras em inglês. Então, governança e gestão pra gente são palavras que podem ser iguais, mas em inglês elas não são iguais. Então elas têm sentidos diferentes. Então tem essa dificuldade de você compreender o que realmente quer falar. Mas quando a gente, né, estuda e fica, né, por dentro do assunto, acaba entendendo que existem duas coisas separadas e cada coisa né, tem o seu papel definido. E aí, Lohane, eu te digo que a governança é algo assim que todo mundo no tribunal sabe, é algo que as pessoas conhecem porque só ouvem, mas às vezes não tem escrito em lugar nenhum. Digamos assim, você sabe, você é formado em Direito, você sabe que os princípios da administração pública, ele está pautado lá no princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Mas, entretanto, é impossível a legislação conseguir atingir todos os aspectos de gestão, regrando todas as, né, de tudo, né? Então, existem algumas regras que não são escritas, mesmo, né, existindo o princípio que a gente tem que seguir as regras. Mas existem regras que não estão escritas. Por exemplo, nós temos uma regra que nós temos a necessidade de ter a inclusão das mulheres, promover a valorização da mulher nos cargos de gestão. Existe uma resolução do CNJ que fala sobre isso. Então, e antes, a gente fazia isso, talvez a gente pudesse fazer, porque tinha tantas servidoras no cargo de gestão, mas só depois de 10 anos veio uma resolução do CNJ que dizia assim, não, você tem que fazer a parte disso. Não, mas isso eu já fazia, entendeu? Existe, dentro do processo de governança, existe um negócio chamado política de gestão de risco. Essa gestão de risco é você pegar os erros que aconteceram e não deixar esses erros acontecer novamente. Um processo licitatório de construção, por exemplo, é um processo muito complexo. Então, o tribunal pode hoje construir um prédio e ter vários problemas que eles não conseguiram planejar. Esses problemas estão sendo colocados na gestão de risco. Dizendo, por exemplo, não posso contratar uma empresa sem seguro, porque essa empresa ela pode começar a obra e abandonar. Não posso fazer isso. Então, gestão de risco. Eu não posso construir em áreas que alagam. Então, eu vou escrevendo isso na gestão de risco. Porque quando eu for fazer um próximo prédio, eu tenho que olhar para a minha gestão de risco e analisar, olha, aconteceram esses problemas e eu não posso repetir. Imagina, né? Você tem que repetir sempre os mesmos erros. Poxa, né? Isso aí já se chama incompetência. Só porque não está escrito, aí eu não vou seguir uma coisa que já tem experiência anterior. Exato. Então, às vezes a nossa mente engana. A gente vive no mundo da informação e as coisas estão acontecendo e não pode tudo ficar na cabeça da gente. Então a gente passa a escrever assim, a gestão de risco, os erros que aconteceram para a gente não repetir os erros do futuro. Isso está dentro de governança, entendeu? A governança também está relacionada aos processos de contratação. Vamos ter um concurso público. E aí, quando a gente faz
o colegiado, né, de gestão de pessoas, precisamos ter um novo plano de carreira. Porque quando o plano de carreira foi criado, a gente ainda existia a figura do processo físico. Isso não tem mais. Então a gente tem que pensar no processo digital, no processo eletrônico. Então essas pessoas nos colegiados, elas estão lá para isso, para pensar assim, poxa, não posso contratar mais uma cozinheira. Porque cozinheira é um serviço que agora é terceirizado, não é necessário mais isso. Mas eu preciso contratar um analista judiciário, porque esse analista, ele vai não só ler, não só carimbar o processo, não precisa mais, mas ele vai ter que interpretar as ações que estão sendo realizadas dentro do processo eletrônico. Então, o mundo é dinâmico, cada vez mais exigente, e a governança está aí para tentar antever, né, o que vai acontecer no futuro e pensar a gestão como um todo, dando direcionamento, né, monitorando e avaliando. Olha só, bem interessante, né? Não é algo... Falou que era algo simples, não é tão simples assim, mas assim, deu para entender, sim. São as regras que não estão escritas. A gente sabe que nós somos nosso tribunal é um tribunal que gosta de credibilidade, de transparência, então a gente não tem grandes problemas de corrupção, enfim, como acontece em outros órgãos públicos, né? Por quê? Porque cada um acaba se governando. Ou seja, poxa, eu não vou fazer um ato de corrupção aqui que vai prejudicar a minha imagem e a imagem do tribunal. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas são atitudes que todo mundo faz, né? Então, nesse processo de compra, eu não posso privilegiar empresa X porque essa empresa é do meu irmão. De forma assim, bem, né, de exemplo, não estaria escrito em lugar nenhum para você tomar uma atitude, de ter esse valor, né, de saber o que é o certo, o que é errado. Enfim, a governança é isso, é aquilo que a gente pratica no dia a dia e não está escrito, mas aqui agora a gente está trazendo, tem que aplicar. E tem que escrever para que todo mundo saiba, para que todo mundo consiga aplicar. Muito obrigada, viu, Arthur? Obrigada mesmo por ter, assim, explicou de forma muito clara aqui pra gente. A gente agradece aqui ao seu comparecimento, né, e vir explicar isso tudo para nossos servidores, a sociedade. E essa é mais uma ação. A gente pode se encontrar numa próxima. Compartilhe, comente, curta. A gente se vê na próxima. Até lá!